Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício, eu sou coordenador de alguns cursos de pós-graduação da ESIC Business Marketing School. Hoje nós estamos aqui com a professora Jaqueline Becker e nós vamos conversar um pouco sobre o ensino híbrido na educação corporativa. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. É uma satisfação ter vocês aqui hoje para essa conversa, para esse, digamos, esse bate-papo. Se vocês tiverem, o professor Armando está aí. Boa tarde, professor Armando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem expor essa dúvida, podem fazer as perguntas pelo chat, nós vamos acompanhar essas perguntas, a professora Jaqueline pode acompanhar essas perguntas, e vamos ter aí um momento aí para reflexão sobre essa nova realidade que a gente está vivendo, as mudanças que nós fomos forçados, na verdade, esse empurrão que esse momento nos deu aí para o futuro, né? Isso eu acredito que em muitos aspectos não tem mais retorno, né? Então vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade. Bom, para apresentar um pouquinho a professora Jaqueline, eu tenho aqui um breve currículo dela. Nós nos conhecemos já há bastante tempo, eu e a professora Jaqueline, já tem aí... Não vou falar quanto tempo, senão nós vamos descobrir nossas idades, né? Melhor não. Vamos deixar que o pessoal pesquise na internet. Isso, exatamente. Bom, a professora Jaqueline é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Educação e Novas Tecnologias pela Uninter, pós-graduação em Gestão de RH pela FAI e em Direito do Trabalho pela Unibrasil. Certificada Coach e Assessment com a ferramenta DISC e Enneagrama. Experiência mais de 20 anos em RH, em empresas de pequeno, médio e grande porte. Ocupou o cargo de executiva de RH, responsável por diversos processos de RH nas empresas, como a Renault do Brasil, Granotec do Brasil, Grupo Servopa, Intertecne, Capital Realty e Nissei. Tem amplo conhecimento e vivência nos subsistemas da remuneração, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, comunicação de RH e business partner. Trabalha como consultora e professora das disciplinas de desenvolvimento humano e organizacional para os cursos de graduação e pós-graduação e EAD. Ainda para complementar, a professora Jaqueline é professora aqui no Master em Direção de Recursos Humanos, aqui da ESIC Business Marketing School. Também leciona algumas disciplinas no MBA Executivo em Gestão Empresarial, aqui da ESIC, né, nas áreas de RH, sempre, né? Eu convido vocês todos a conhecer, então, também um pouco dos programas de pós-graduação que a ESIC oferece. Acessem o site da ESIC, esic.br. Se quiserem conhecer a ESIC Europa, é esic.edu, e nós estamos também à disposição, se vocês precisarem de alguma informação a respeito até mesmo de formação internacional, das possibilidades de formação internacional que a ESIC oferece, contatem-nos, nós estamos à disposição. Oferecemos isso em condições que são muito acessíveis, e lembrando que a ESIC, como instituição internacional, é a única instituição no sul do Brasil que segue normas internacionais em programas de pós-graduação, normas que são seguidas na Europa e nos Estados Unidos. Então, nós temos os nossos programas de pós-graduação, eles têm a certificação, ou têm reconhecimento internacional, na verdade, né? Então, isso é uma grande oportunidade para profissionais que estão aí na procura de novas oportunidades, ou então até mesmo progressão na carreira, melhores condições,
né, nós estamos à disposição de vocês, no caso, para a construção dessa carreira profissional. Antes de trabalhar na ESIC, eu era do mundo corporativo também, não que a ESIC não seja uma corporação, mas digamos aí, não do meio acadêmico, e eu me sinto muito feliz em trabalhar aqui na ESIC, porque eu já vi coisas extraordinárias acontecerem aqui dentro, transformação de carreira mesmo. Dito isso, eu passo a palavra, então, para a professora Jaqueline, e... Bom, eu acredito que você pode complementar um pouco essa apresentação, esse mini currículo que eu li aqui, né? Eu acredito que você pode complementar isso. Bem-vinda, professora Jaqueline. Obrigada, Maurício, obrigada aí pelo convite. Eu estou em casa, né? Eu estou na ESIC, então estou em casa aqui desde 2015, né? Trabalhando aqui junto com vocês na ESIC, então por isso que é minha casa. Né, é meu local também de trabalho. Eu tenho aí, você estava lendo, né? A idade é bom porque a idade dá para a gente essa experiência, né? Apesar de vocês estar vendo que eu tenho um rostinho aí de aprendiz, eu gosto de falar que eu sou maior aprendiz, né? E a idade traz, sim, esse benefício da gente estar adquirindo experiência, informação e transformando isso em conhecimento. Então, assim, né, tenho aí todo um percurso acadêmico, de estudos e de experiência profissional que me trazem hoje aqui para bater esse papo, né, falando sobre isso. Minha formação, como o Maurício falou, foi psicologia, e aí, na sequência, sempre trabalhei na área de recursos humanos, né, fiz o processo seletivo aí do Maurício, na multinacional onde a gente trabalhava, aí que a gente se conheceu, e sempre atuando, então, começando com recrutamento, atuando, né, com desenvolvimento, com treinamento. Em um determinado momento aí da minha carreira, comecei também, né, a trabalhar como professora de graduação. E nesse momento eu me apaixonei por essa área da educação acadêmica. E com isso fui me aprofundando, né, estudando mais e pensando mais e trabalhando mais a educação corporativa. Fiz duas pós e em 2019 eu encerrei meu mestrado na área de educação e fui estudar sobre educação corporativa para complementar meus estudos. A gente não tinha ainda a situação aí da pandemia acontecendo, mas a gente já tinha indicativos fortes, já tinha aí todo um cenário falando da necessidade de transformar, né? A mudança, a transformação, ela é constante, e naquele momento a gente já tinha isso muito forte de trabalhar a educação corporativa usando mais recursos tecnológicos, pensando mais nessa vivência de estudos e treinamentos e formações à distância, não como essa realidade que a gente está hoje, mas fortemente indicando, a gente tem que ir para esse caminho, é esse caminho que a educação corporativa vai. E aí, né, nesse momento e nessa intenção de estudar mais educação corporativa, né, o meu mestrado, eu fui estudar sobre o uso deste aparelhinho, tem um cartão aqui, deste aparelhinho, né, o uso do mobile, né, do celular ou de equipamentos móveis, como que a gente inclui isso daqui na educação corporativa. A educação acadêmica, né, em 2019 já estava forte essa questão do EAD, a educação à distância, muito, né, presente aí para a educação acadêmica, mas não tanto aí na educação corporativa. Eu fui fazer um mestrado profissional, né, e o mestrado profissional exige de quem está fazendo, além de todo o trabalho acadêmico, de uma produção acadêmica, de uma produção também de um produto, né, que a gente tem que desenvolver nesse período. E aí
eu fiz, então, a implantação de um trabalho híbrido, né, de todo um treinamento híbrido dentro de uma organização. E aí, com toda essa pegada da educação acadêmica, estudo, pesquisa, né, todo um formato acadêmico de literatura, de um estudo científico junto, né, o mestrado profissional, ele não descarta, não fala, isso não precisa, não é necessário. Toda essa formação, esse estudo, esse mergulho acadêmico e uma produção, um produto ali prático. E aí fui estudar. Como que a gente faz esse negócio aí, né, de trabalhar, então, o híbrido? Terminei, né, eu vou contar mais aí na sequência, não vou dar todos os spoilers agora, né, Maurício? Acho que o Maurício vai me fazer mais algumas perguntas aí, mas foi um caminho bem rico. Eu diria que foi maior do que eu esperava, né? Eu esperava, assim, estudar mais, me aprofundar, né? Para poder estar melhor capacitada na frente, né? De alunos dentro de salas de aula, poder enriquecer e trazer coisas interessantes, poder agregar, trazer coisas práticas. Mas eu confesso que eu não tinha, assim, essa ideia do quanto isso ia ser positivo na minha carreira e na minha aplicação prática desse estudo. Então, aí eu gosto de falar muito que quando a gente fala assim, graduação, pós-graduação, mestrado, isso é coisa acadêmica, né? Não, gente, não é acadêmico, né? A gente transforma isso. É bobagem, só para a gente pegar o diplominha, né? Daí a gente pendura lá na parede. Isso transformou a minha vida, né? E transformou a minha vida profissional, a minha carreira, com a minha capacidade de estar fazendo diferente na organização. Então, assim, quando a gente vai com essa intenção de o quanto isso pode, né, ser útil, o quanto isso eu agrego para o meu dia a dia, é o que a gente está cada vez mais, né, eu vejo assim, né, quando eu entro em sala de aula, na academia, falando, gente, como que isso, né, eu tenho sempre essa reflexão, como que isso pode ser útil para você, no seu trabalho, quando eu vou para a formação acadêmica, aí na ESIC, né, sempre eu entro com esse pensamento forte. Então, isso veio muito forte, né, para mim, no meu mestrado, eu transformei isso, eu aplico o que eu faço, e eu transformei isso num livro, né, isso, eu recebi uma premiação da BRH pelo produto do meu mestrado, então eu ganhei um prêmio da BRH, Associação Brasileira de Recursos aqui do Paraná, na sequência transformei, né, esse estudo todo num livro, e aplico. Gosto de estudar, vejo que a aplicação no que a gente estuda, para mim é muito prático, muito útil. A minha carreira, então, sempre na área de recursos humanos, trabalhando em empresa, trabalhando na consultoria. Durante o período que eu fiquei no mestrado, eu fui atuar como consultora, que me deu essa possibilidade, né, de estar conciliando o meu tempo, e eu sou apaixonada pela área acadêmica também, para educação acadêmica, né, graduação, pós-graduação. Então, aí, tentando responder rapidamente, né, 48 anos de percurso aí, Maurício, né, com essa tua pergunta, porque tem chão aí, né, a gente agrega aí bastante conhecimento, tem 48 anos aí de percurso de vida, que traz essa vantagem. As desvantagens eu não vou contar aqui hoje, não, só vantagem, né? Muito bem, muito bem. Jaqueline, como se dá, por exemplo, essa classificação para determinar o que é um ensino híbrido? Você já falou a respeito da tua experiência do mestrado e a aplicação desse teu estudo, desse teu percurso no mestrado e aplicação isso, por exemplo, nas organizações. Pode falar um pouquinho a respeito dessa classificação para determinar o que é um ensino híbrido? Uhum. Isso é bem bacana, né? Isso é um capítulo do meu livro, né? Eu fui estudar sobre design, fui estudar sobre educação corporativa, ensino híbrido, gamificação, né? Que foram coisas que eu fui
implantando ali no projeto do mestrado. E o ensino híbrido foi um dos temas que eu busquei me aprofundar. Hoje, assim, né, no dia a dia, nessa interlocução que a gente vai tendo com muitas pessoas, a gente observa que tem confusão, né, do que é híbrido, que o híbrido, num termo, no formato clássico, né, ele tem aí a sua classificação não é só botar uma ferramenta, uma plataforma, um estímulo, e falar, pessoal, aqui vou fazer uma atividade, um exercício aqui usando uma ferramenta, e aí isso aqui é híbrido, né? Então, para a gente pensar em híbrido, o híbrido ele começa, né, os seus estudos com o Instituto Clayton Christensen, tá? Esse livro é bem bacana, que fala do blended, da mistura, da misturinha. E para ser híbrido eu tenho que ter, então, um momento, né, presencial, ou esse que a gente está falando aqui, o síncrono, né, que é uma outra classificação, a gente está aqui ao vivo, à distância, online, mas a gente está ao vivo no síncrono, e eu preciso ter um momento onde o aprendente, o estudante, o aluno, meu colaborador, ele consegue acessar esse conteúdo, né, e ele tem a autonomia de acessar esse conteúdo no momento e no tempo que ele quer. Então, o híbrido, ele é enriquecido pela tecnologia. Então, para ser híbrido, eu faço uso da tecnologia, mas eu não só faço uso da tecnologia, como esse momento que a gente está aqui, né? A gente está fazendo uso da tecnologia. Eu preciso que o estudante, o colaborador, ele tenha esse acesso a essa informação. E que esse conteúdo, ele tenha, então, essa continuidade, né, que eu tenha aí uma formação com conteúdo, né, onde eu vou disponibilizar para o eu vou deixar aqui, né, meu estudante, tá, mas daí a gente faz essa leitura, meu colaborador, tá, meu aprendiz, onde eu vou disponibilizar para o estudante, para essa pessoa que está buscando essa informação, e ele tem autonomia, e eu vou estar mesclando, né, fazendo blended, um misto, com momentos onde eu vou ter essa interlocução. Eu tenho um exemplo bem bacana, hoje eu trabalho numa rede, né, eu gosto de usar muito esse exemplo, porque ele é bem fácil da gente entender. Eu trabalho hoje numa rede de farmácias, né, a gente, nesse momento de pandemia, a gente está 100% à distância, né, usando ferramentas, a gente está usando síncrono em alguns momentos, que são isso aqui que a gente está fazendo, em alguns momentos só formações gravadas ou conteúdos, né, de acesso para o meu colaborador. E eu tenho um treinamento lá que é híbrido. O que é esse treinamento híbrido? A gente precisa formar os nossos colaboradores, né, nessa rede de farmácias, no conteúdo de injetáveis. Eu gosto bastante desse exemplo. Eu preciso que as pessoas tenham um momento aí presencial. Não sabia, né, não conhecia, eles se aplicam, né, e aplicam no coleguinha, para poder aprender a dar uma injeção, fazer uma vacina, né, então, é um treinamento de injetáveis. E aí a gente transformou a gente tinha esse conteúdo 8 horas em sala, né, de aula, com o instrutor, trazendo teoria e fazendo a prática. E aí, esse conteúdo a gente transformou num conteúdo híbrido. Hoje, ele é composto de 4 horas teóricas, então a gente tem vídeo, a gente tem conteúdo, apostila, de 4 horas ali de conteúdo, e depois a gente tem 4 horas de prática, né, para poder aprender a como fazer uma injeção, uma vacina, um injetável. Isso é híbrido, é o mesmo conteúdo que eu estou dando uma continuidade, né, desse conteúdo, e uma oportunidade daquele profissional aprender mais sobre aquilo. Durante a aplicação do meu mestrado, né, eu tive todo um momento presencial, foi em 2019, voltando a falar, não tinha pandemia,
Então, nós tivemos todo momento em sala de aula, eram conteúdos comportamentais. E outra coisa que às vezes as pessoas se perguntam, como que eu vou treinar online, à distância, conteúdos comportamentais? É mais complexo, mas é possível, né? Então, no mestrado, eu fui para o comportamental em sala de aula com grupo de líderes, e depois continuamos o mesmo conteúdo, né? Conteúdo de liderança, conteúdo de comunicação, conteúdo de planejamento, com uma série de estímulos, uma série de atividades em uma plataforma. A gente continuou, né, esse conteúdo que a gente tinha. Isso é híbrido. Momentos que eu estou no presencial e momentos que eu disponibilizo conteúdos para aquela pessoa poder acessar na hora, no local, no momento, aonde ela está, né? Então, não é só pegar, né, um treinamento e transformar ele num treinamento à distância e chamar isso de híbrido. A gente tem, né, academicamente, essa referência de que ele precisa seguir aí, tem a sua metodologia também. Então, isso é bem interessante. E olha que bacana, a gente só consegue, né, abrir esse nosso pensamento e ter um pouco mais de informação quando a gente estuda. Eu só tenho essa informação porque eu fui fazer mestrado, né? Porque fui ler lá o livrinho, né? Eu fui estudar outros assuntos, e olha que legal, e daí isso agrega informação e conhecimento. Aí, a partir disso, a gente consegue falar com mais propriedade. Então, estudar, eu amo, acho maravilhoso, a gente consegue, né, ter uma possibilidade de falar melhor, entender melhor e colocar em prática de uma forma melhor. Maravilha. E, Jaqueline, como você percebe a eficiência desse modelo dentro das organizações? Fale um pouquinho da sua percepção em relação aos resultados que vocês estão tendo nesse sentido. Né, bem legal a pergunta também, Maurício. Eu fiz essa aplicação, né, no mestrado. Vou fazer a propaganda aqui. Pode, Maurício? Do meu livro? Por favor, fique à vontade, fique à vontade. Então, vai lá, gente. No meu livro eu falo sobre isso tudo, né, com mais detalhes, e trago aqui o resultado da pesquisa, da aplicação, né, que eu vou comentar aqui brevemente também com vocês. E a gente vai sortear, né, Maurício, no final. Sim. A gente vai fazer um sorteio aí, pessoal, tá? Quem estiver aí com a gente vai fazer um sorteio aí do livro. Eu só tenho que lembrar, acho que depois a Paula pode nos lembrar aí como que é mesmo o esquema do sorteio, que agora eu me perdi. Vou voltar no meu raciocínio. No mestrado, então, eu fiz a pesquisa e fui até as pessoas e perguntei, e aí? Né, no final da aplicação, no final do presencial, no final da aplicação de todo o conteúdo à distância, o que você gostou mais? Né, uma série de perguntas, não era somente essa, mas o que foi, né, mais interessante? Como que você aprendeu mais? Foi com os conteúdos presenciais? Foi à distância? O que você gostou mais? Né? O que você diria dessa experiência? E aí, já dando um spoiler, né, spoiler do livro, foi muito interessante porque na pesquisa, né, esses líderes que participaram desse treinamento, né, eles falaram, olha, é muito bom presencial, e a gente hoje está aí, né, nesse momento de vida que a gente não tem mais presencial, a gente está sofrendo com isso, né, a gente sofre que a gente não tem né, esse abraço, né, esse beijo, aperto, olho ao vivo, né, ali a cores, o lanchinho, a paradinha para o café, onde a gente fala, né, um pouco mais, uma bobagem, a gente dá risada, né, não tem mais tudo isso, então a gente está sofrendo. E naquele momento a gente tinha tudo aquilo e foi, né, o momento online e as pessoas falaram, olha, é muito legal o presencial, né? Eu gosto muito do presencial, mas eu vou te dizer, e aqui vem o spoiler do livro, que foi muito interessante essa experiência aí de estudar sozinho, estudar em casa, acessar um conteúdo, e é isso que a gente fala sempre, né? Que o aluno precisa ser protagonista, ele precisa buscar o seu aprendizado, né? Ele precisa, mesmo dentro de uma sala de aula, mesmo, seja ela numa
num momento, numa graduação, numa pós-graduação, numa sala, né, num treinamento, ele precisa estar presente, eu falo de corpo e alma, interessado, né, atento a tudo que está acontecendo. E isso foi muito interessante, porque eles trouxeram isso, né, eu trago aqui, eles verbalizaram, é difícil, né, a questão de estar, né, sozinho estudando, buscando uma vídeo, fazendo uma atividade, fazendo um exercício, porque eu tenho que ser protagonista. Eu tenho que ter essa iniciativa sozinho. Não tem uma empresa falando, ó, vai lá na sala, tal dia, tal horário, que tem um treinamento, né? Eu tenho que fazer isso sozinho, eu tenho que sentar no computador, eu tenho que ter essa disciplina. Nossa, isso é difícil, né? E isso foi bem bacana, não tinha pandemia, e eles falaram, é legal, eu aprendi, mas é difícil, né? Porque eu tenho que fazer isso sozinho. E aí vem a pandemia, né? E traz nessa realidade aí, né? Muito triste, né? A gente transformou, mudou no sofrimento, na dor, tendo que ser muito rápido, tendo que fazer tudo de um dia para o outro, sofrendo com as consequências do que a pandemia está nos trazendo, e falou, agora vai só, usa a ferramenta, vai à distância, vai para o online, para o síncrono, para o assíncrono, coisas gravadas. E dentro da empresa onde eu trabalho, né, eu fui contratada quando começou a pandemia. A empresa também já estava nesse movimento, uma empresa que investe muito em treinamento, eles têm um centro de treinamento presencial, tinha muito investimento no presencial, e pelo tamanho que a empresa tomou, né, a gente tem atuação no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, estava ficando inviável desdobrar e treinar quase hoje 6 mil funcionários, trazendo as pessoas fisicamente para Curitiba. Inviável, né? Então já tinha essa intenção da empresa em pensar em como fazer. E aí eu entro na empresa, vamos usar máscara, acabou, né, a pandemia. Então vai, parou tudo, presencial, e a gente foi nessa transformação. E hoje, quando eu estava pensando que eu vim aqui conversar, né, contigo, Maurício, e que teriam pessoas que estão aqui querendo escutar, né, da minha vivência, o que eu posso agregar de diferente, né, porque a gente vai para uma live, para uma palestra, a gente quer escutar coisas diferentes que a gente não pensou até então. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso compartilhar com você e com o grupo aqui, dessa minha vivência, né? Então, trago aqui para vocês que esse momento, né, essa transformação que eu vivi já, né, toda a minha história de pensar em educação corporativa presencial, vivi essa transformação, vivo essa mudança, estamos hoje na organização onde eu trabalho 100% 100% à distância, o que ainda, né, eu vivo no meu dia a dia, que ainda continua como algo, né, grande desafio, é essa transformação do nosso aluno, colaborador, né, em alguém que realmente precisa ser protagonista, precisa ser mais ativo, buscar a informação, buscar o conhecimento. Então, esse movimento ainda continua, pessoal. Ainda continua, não é porque a gente colocou, mas no presencial, Jaqueline, não tinha esse problema. Eu entrava em treinamento, né, na consultoria, e a gente tinha que pensar sempre em como trazer os conteúdos de uma forma didática que buscasse as pessoas que estavam ali na sala para um papel mais ativo, que não deixasse só as pessoas sentadinhas ali, me escutando, e eu blá, 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 blá na frente. Porque isso não ia garantir que as pessoas estavam adquirindo, estavam
retendo aquela informação. Então, aí como que a gente faz, né? Quem é o Armando que está aí com a gente sabe, né, Armando? Eu estudei com o Armando, né? Excelente, gente, recomendo também, ele é ótimo, ele é professor também na ESIC, né? Ele me ensinou um pouquinho, só um pouquinho, porque ele conhece bastante de PNL. E eu fui estudar com o Armando, né? O Armando também fazia, porque o Armando também é das antigas, né, Armando? Tinha que fazer atividade, tem que fazer o povo correr atrás, faz atividade, faz dinâmica, busca esse protagonismo. Isso tinha no nosso presencial. A gente não estava garantindo, porque é presencial, garantiu que todo mundo prestou atenção e adquiriu conhecimento. Não! Enquanto instrutores e formadores, a gente tinha toda essa necessidade de refletir sobre isso. E, gente, a gente está nesse mesmo desafio quando a gente pensa online. A gente faz diferente, né? A gente não consegue colocar dinâmica de grupo, né? A gente não consegue colocar as pessoas se reunindo, uma de frente para outra, para um estudo de caso. Mas daí a gente pega o quê? A gente pega a tecnologia, e aí a gente usa, né, esses momentos aqui, divide em sala, né? Essa ferramenta para mim aqui é nova, eu uso bastante o Zoom. O Zoom nos permite dividir em salas, vamos dividir em salas, coloca lá uma outra ferramenta para as pessoas utilizarem para fazer flip chart, para fazer post-it. Então a gente continua enquanto instrutor, enquanto professor, buscando esse protagonismo, buscando, né, estímulos para enriquecer a nossa formação, só que agora, né, à distância. Muito bem, é justamente isso, a pergunta que o professor Armando Pastore colocou aqui. Quais são, falando justamente desses meios, dessas ferramentas, quais são os instrumentos mais adequados para o híbrido? Pergunta o professor Armando. Eu estou hoje, professor Armando e as outras pessoas que estão aqui, né, pensando nisso também, eu estou bastante hoje no 100% assíncrono, na organização onde eu estou. Hoje de manhã a gente estava numa live, né, a gente fez uma live, então, e aí uma coisa interessante, a minha orientadora do mestrado, ela falava, Jaqueline, é interessante que você sempre tem essa pegada do que a gente consegue fazer, que seja um recurso interessante, que traga o aluno para o seu papel de protagonismo, mas que a gente também não deixe o processo caro, né? Quando a gente é um consultor ou dentro de uma faculdade, a gente também não pode trazer recursos tão caros. E aí, professor Armando, no meu mestrado eu usei uma plataforma, tá, gratuita, para essa interlocução. Tem recursos, né, a gente enquanto professor, a gente tem que aprender, tem vários recursos aí que a gente consegue utilizar. Eu lembro que eu usava, quando eu estava aqui no síncrono, quando eu estava no presencial, eu usava bastante o Kahoot. Cada ferramenta tem a sua limitação, né? O Kahoot tinha limitação de palavras, lá faz tempo que eu não uso o Kahoot. Usava mapa de nuvens de palavras. Então, assim, usei uma ferramenta, agora eu não peguei os nomes, depois a gente pode trocar figurinha, tá, professor Armando, se mais alguém quiser. Usei uma ferramenta, Jamboard, lembrei o nome. Jamboard, essa é bem legal, ela é como se fosse post-its, você divide as turmas e as turmas usam post-its, tudo eletrônico. Então, assim, a possibilidade de ferramentas é infinita. Eu tive dentro do mestrado, a gente teve uma disciplina onde cada um, né, dos alunos traziam essas ferramentas aí, o que o mercado tem. E hoje, mais de um ano aí que eu terminei o mestrado, tenho certeza que tem milhares de ferramentas. A maioria aí que a gente consegue acessar, elas têm um recurso gratuito e depois, conforme, né, o nível do que a gente precisa utilizar, mais recursos eles têm uma cobrança. Professor, várias ferramentas, tá? A gente pode acessar. Hoje, né, a gente vai fazer o sorteio, né, professor Maurício? E eu lembrei que eu fiz uma outra live que a gente fez um sorteio também bem bacana, vocês vão, né, quem ficar aqui no final vai presenciar, um sorteio com uma outra ferramenta.
que também é gratuita, é bem legal, tem tipo um roletrando. Então, assim, a gente tem bastante essa opção. No híbrido, né, hoje eu trabalho muito, né, com gravação, documentação, apostila, muito vídeo. E aí o vídeo, a gente sempre está buscando dentro né, nesse formato, coisas estimulantes, né, coisas que tragam interesse, porque um vídeo, né, a gente, no meu estudo aqui do mestrado, a gente fala assim, mais de 5, 10 minutos, você perdeu a pessoa. Então, tem que ser as nossas pílulas, né, a gente precisa de conteúdos curtos, muito rápidos, cada vez, né, mais curtos, cada vez mais rápido, para manter a atenção e coisas interessantes, estimulantes, né? A gente grava, né, videoaulas, a gente está numa pegada lá, a gente chama de série, né? Vamos maratonar uma série, a gente traz todos esses recursos aí que a gente imagina para ficar interessante, estimulante. E esses dias um líder nosso, né, nossos cursos às vezes tem duração de 5 horas no máximo, falou, nossa, 1 hora é muito. Eu falei, meu Deus, né? Quando a gente fazia treinamento, né, professor Armando, a gente falava assim, 8 horas, 16 horas, 24 horas no presencial, e hoje a gente escuta um líder falando, não, 1 hora, é muito. Então, mas 1 hora dividido, né, a gente divide em vários vídeos, então, cada vez mais, como pensar, né, nesse design, eu tenho um capítulo que eu trago do design, num design estimulante, né, em pílulas, em conteúdos curtos, é o nosso desafio, enquanto instrutor. Não sei se respondi, espero que sim, Maurício. Sim, eu acredito que sim. Nós temos aqui, na verdade, nós tínhamos aqui um roteiro para seguir, né? Mas estão aparecendo umas perguntas aqui. Eu acho que Que legal. Nós Vendo aqui precisamos interagir com quem está nos prestigiando, né, Jaqueline? Sim, o então, Fernando o Fernando Pérez, ele pergunta, essa visão, boa tarde, diz ele, essa visão de ensino híbrido corporativo se aplica também para o ensino universitário? Fernando, um grande beijo, morrendo de saudade de você, tá? O Fernando é um grande professor, né? Ele é um grande professor aí de matemática, de engenharia. A gente já debateu algumas vezes sobre isso. Eu fui professora, né? Hoje a gente não tem mais essa realidade, fui professora no presencial, não entrei nesse momento ano passado, mas sou professora também no EAD, né? E o que eu vejo aí nesse momento do professor, né, desse desafio do professor, é isso daqui que a gente está vivendo, né? O professor, ele entra muito no síncrono, nesse momento, à distância com os alunos, percebo o desafio, né, de estar num grupo, que às vezes com câmeras fechadas, você não sabe nem se o aluno está lá, né? Nem se ele está vivo, ou se ele ligou a câmera e foi fazer qualquer outra coisa. Então, assim, o desafio de trazer, né, o aluno para essa presença, né, no síncrono aqui é enorme. Né, o Fernando deve estar me falando, é muito, né? Eu conheço ele, já sei. É enorme. Como eu, né, vivo isso é sempre pensando em estímulos, né? O como a gente vai estimular. A gente sabe que o início, e isso vem da minha vivência, o início de uma palestra, o início de uma formação, as primeiras palavras, elas garantem a manutenção, né, a manutenção do teu interlocutor. Então, assim, esse início com um grande estímulo, uma pergunta, um desafio, uma ferramenta, uma atividade, algo que coloca ali, né, o teu interlocutor, aluno, colaborador, uau, quero saber, é o momento, né, para a gente pegar ali o aluno, para ele estar com a gente. Se isso começa de uma maneira muito chata, cansativa, a gente perde. O aluno vai desligar a câmera e vai, sei lá, fazer qualquer coisa. Então, Fernando, você me pergunta ali, né?
o corporativo, eu tenho desafio hoje no corporativo, como eu falei, hoje de manhã eu estava numa live. Eu estava numa live, trouxe um profissional da empresa para falar um assunto técnico, né? E aí comecei, né, de uma maneira muito mais empolgante, né, trazendo coisas também, fica aqui com a gente, né, o que você vai ganhar até o final. É claro que dentro de uma organização as pessoas estão trabalhando e não assistir podem ter riscos, né, diferente de uma área acadêmica, que o risco, né, reduz um pouco, ele vai perder conteúdo, mas ele não vai ser demitido. O pior dos riscos, eu diria, né? Não era nossa questão. Mas as pessoas estavam ali com a gente e ficaram interessadas porque as primeiras palavras foram os primeiros momentos, né, de trazer aquela população ali que estava para assistir aquilo de uma forma mais estimulante. É um desafio, mas é um desafio que a gente já tinha no presencial, né? A gente já tinha de aluno, porque eu lembro quando eu entrava em sala de aula de graduação, pós-graduação é diferente, né? O aluno já vai querendo com objetivo, mas graduação é enorme o desafio, né? O do aluno chegar ali e estar realmente muito distante, não estar presente, né? Então, assim, agora, com esse recurso aqui, com uma sala de aula, né, à distância, usando essa tecnologia, a gente continua com esse desafio. A diferença é que hoje, dentro, né, do momento acadêmico, a gente não enxerga nem se a pessoa está ali, porque pode só estar a câmera, né, ligada. Então, assim, aumentou o desafio. Como fazer? A gente tem que fazer. O Fernando diria que a gente vai ter que fazer mais, né, malabarismo, né, Fernando? Mas eu diria que são estímulos, mais estímulo. A gente tem que trazer, refletir mais. Traz a gente, enquanto professor, para um papel mais ativo também, né? A gente tem que procurar ferramenta, o malabarismo aí, Fernando. A gente tem que procurar ferramenta, a gente tem que procurar refletir como vai fazer, põe uma pergunta, põe um desafio, né? Dentro da empresa onde eu estou, agora o segundo semestre, a gente vai transformar todo o conteúdo, todas as nossas ações online, buscando gamificar. Eu sei como que eu vou fazer isso? Não. A gente vai ter que sentar e vai ter que pensar. Tem um capítulo no meu livro sobre gamificação, mas as coisas não estão prontas, né? Lá é uma outra realidade, a gente está num outro momento. Então, assim, o desafio vem a todo momento em como fazer, em como deixar mais estimulante. Bacana. De fato, esse momento exige muito mais do docente, muito mais digamos, do profissional de gestão na área de treinamento e desenvolvimento, né? Então, é um desafio um pouco maior. E é justamente a respeito dessa sua experiência, professora Jaqueline, na área de RH e acadêmica, né? Quais são as maiores mudanças nas organizações quanto a treinamento e desenvolvimento nesse sentido? Como as organizações são desafiadas também nesse momento, por favor? Eu tive uma continuidade, né? Eu saí do meu mestrado e eu fui aplicar. Deixa eu só colocar aqui eu estou vendo aqui também, o Armando falou ok, beleza, Armando, respondido, né? O Fernando disse que ele tem, né? Ele tem ali como fazer os alunos aí se manterem presentes, né? Vou As contar uma história. estratégias. Tem uma estratégia, vou contar uma história para vocês, isso é bom, né? A gente sempre gosta de história. Essa eu vou usar, Fernando, porque essa eu não tinha. Aprendo uma coisa todo dia. Aprendi mais duas, né? Hoje a gente estava falando, né, Maurício? Não é uma maravilha esse momento, né? A gente vai aprender também. Ó, aqui eu já vou contar uma história para vocês, né, uma narrativa. E isso chama atenção, é bacana. Eu saio do mestrado e né, fui implantar, né, o meu trabalho dentro da organização. As empresas, né, eu vejo assim que tem esse desafio ou tiveram, algumas ainda estão nesse movimento, sofrendo aí, né, como transformar, como trazer uma solução. Eu tive a sorte,
né? Sorte é o resultado de uma pessoa preparada frente a uma oportunidade, né? Então, eu tive a sorte, eu estudei e fui contratada para fazer o que eu tinha acabado de estudar. E aí eu consegui implantar, a empresa já estava aberta para isso, então o clima, a empresa estava aberta, ela falava, eu quero isso, antes mesmo da pandemia, ela já tinha essa abertura. E aí, quando eu implantei, né, com uma equipe maravilhosa, gente que abraçou a causa, né, a equipe abraçou, gente que foi aprender a fazer edição de vídeo, gente que foi aprender a mexer com a nossa plataforma, a gente usa o Moodle, também gratuito. Por isso que eu falo, professor Armando, tem muita coisa gratuita, tá? Imagina que hoje a gente tem uma plataforma onde 6 mil funcionários acessam, com todos os nossos conteúdos de treinamento, gratuito, a plataforma, Moodle. É claro que a gente tem profissionais de TI que não são gratuitos, que nos ajudam, mas só para trazer essa referência novamente. E aí implantamos, né, um grupo, TI, toda a equipe de treinamento, mas eu sabia o caminho, eu sabia o como, em 3 meses, né? Em 3 meses a gente conseguiu fazer todo o nosso trabalho e abrimos nossos primeiros treinamentos ali na plataforma. As empresas que não têm esse conhecimento conseguem fazer a média de uma implantação de uma universidade corporativa em torno de 1 ano, ou mais. Eu escutei, né, uma palestra aí recentemente de uma grande organização aqui de Curitiba, também em torno de 6 mil funcionários, que eles contrataram uma consultoria e levaram 2 anos para implantar a universidade corporativa, já antes mesmo da pandemia, estavam falando da experiência deles. Então, assim, aí que é brilhante, né, quando a gente estuda. Eu tinha acabado de estudar sobre isso, né, e eu tinha experiência como professora EAD, e aí e também experiência como, né, instrutora de treinamento, experiência como treinadora dentro de organização. Aí entro na empresa para implantar. As empresas que precisavam fazer esse movimento, né, fizeram, estão fazendo, né, estão nesse movimento. Só levam mais tempo, né, de trazer a educação para um momento à distância, para um momento assíncrono, né? Hoje eu gravo muita coisa, a gente montou um estúdio dentro da empresa, a gente tem um estúdio de gravação, eu gravo o colaborador, porque o maior conhecimento está dentro da empresa, né? Eu contratei algumas consultorias, mas eu gravo o conhecimento que está dentro do próprio colaborador. Ele detém o conhecimento que ele precisa ali compartilhar com outras pessoas. E isso a gente faz tudo internamente. É claro, é facinho, Jaqueline. Tem metodologia, a gente tem que treinar essa pessoa, a gente tem, né, o nosso percurso que a gente já estabeleceu ali, a gente tem um padrão, a gente orienta essa pessoa, a gente treina essa pessoa nessa gravação. Então, assim, a gente tem tudo isso estruturado. Isso tudo, né, a gente conseguiu estruturar como? Com conhecimento, né? Que aí que eu falo, dei a sorte de estar preparada, a oportunidade apareceu, em 3 meses a gente conseguiu implantar. As empresas têm esse desafio de fazer tudo isso. Antes de eu entrar na organização, a empresa estava nesse movimento, e o movimento era, vamos contratar consultorias, contratar atores, vamos contratar empresas que gravam, vamos contratar, vamos contratar, vamos contratar. Fica inviável, fica muito caro. As empresas têm, né, a gente contratou também consultoria, a gente contratou produtora, mas não para tudo, porque daí fica inviável. A gente não consegue dar conta, né, tem orçamento, as organizações têm orçamento. Então, esse desafio, né, eu vejo assim, muitos conseguem fazer de uma forma mais rápida, entender o caminho, fazer essa implantação, alguns sofrem um pouco mais. Isso tudo foi acontecendo, está acontecendo, vejo muitas colegas falando dessa implantação, desse percurso, e a gente aprende errando também, né, Maurício? A gente aprende no acerto, no erro, né? Dentro ali, né, como eu falei, nesse momento que a gente está com 1 ano aí, já quase 1 ano
da nossa Universidade Corporativa Online, e no percurso a gente viu algumas coisas que a gente foi aprendendo, né? A gente lançou muito treinamento corporativo, e a gente tinha essa necessidade de fazer coisas para passar informação. E aí, um exemplo, né, bem bobo, a gente lançava os cursos, inscrevia a população que a gente precisava dentro daquele treinamento, que ela precisava daquela informação, a gente deixava aberto na plataforma, mas bem no início a gente não colocou prazo. A gente deixou, falou, vamos lá fazer, vai fazer. Tá lá, ó, você precisa desse conteúdo, vamos lá fazer. Olha que coisa bobinha. E aí a gente passou um minuto e falou, gente, a gente não pôs prazo. E precisa pôr prazo, porque isso gera essa questão, né, do planejamento, da urgência, tem que fazer. Né? Então, assim, coisas simples a gente foi também observando no meio do caminho e aprimorando, né, e fazendo melhor dentro do nosso próprio processo. Eu sou apaixonada pelo tema, eu sou apaixonada, né, por todo esse assunto, eu sou apaixonada por educação, porque eu vejo, assim, que as pessoas só se transformam com a educação, né? A gente só pode, né, evoluir, a gente evolui a partir do momento que a gente aprende alguma coisa mais, né, e educação leva a gente, né, para um crescimento intelectual, para um crescimento, para uma conversa, né, que a gente consegue conversar sobre um assunto um pouco mais, para uma evolução de carreira, né, eu posso crescer profissionalmente, aprendendo, entregando, aplicando. Então, né, educação para mim é uma paixão, porque faz sentido auxiliar as pessoas no seu processo, né, de aprendizagem, porque eu acredito muito que é só assim que as pessoas vão crescer. Eu vejo por mim, eu evoluí profissionalmente, pessoalmente, e eu evoluo todo dia, e a partir desse aprendizado, né? Aprendendo, né, um pouco mais todo dia, eu consigo evoluir como pessoa, eu consigo evoluir na minha profissão. Então, por isso eu fico empolgada falando aqui, Maurício. Tem mais alguma interação aí? Não, legal. E a educação, a formação, quanto mais conhecimento você adquire, isso te torna mais responsável também, né? Tornar uma organização melhor, tornar uma instituição, uma sociedade melhor, né? Isso, quanto mais você tem de formação, mais responsável você é, né? Uhum. E é justamente com relação a isso, como que teu livro ele contribui nesse novo cenário de educação corporativa? Fala um pouquinho a respeito disso. O livro, assim, né, não é grosso, tá? É fino. Eu faço essa reflexão sobre educação corporativa, sobre design, sobre a importância, né, de pensar nesse acesso de forma estimulante, né, de forma mais interativa. Então, tem aí um capítulo falando de design, tem um capítulo falando sobre ensino híbrido, falo sobre o mobile learning, né, que a gente falou sobre essa nossa ferramenta que é educacional. E um dos resultados aí da pesquisa foi que a gente precisa ressignificar. Então, eu falo sobre isso, né? A gente entende o celular como uma ferramenta de diversão, de contato, de acesso, mas ele também é uma ferramenta de educação, né? Então, eu falo sobre isso, tenho essa reflexão, falo sobre a aplicação, né, do meu produto. Então, vejo que de uma maneira, assim, bastante objetiva, simples, né, a minha orientadora de mestrado, ela trazia muito isso. Jaqueline, ele está muito gostoso de ler, né, porque você traz toda essa reflexão, traz essa aplicação, e como que a gente pode fazer, o simples, porque às vezes o simples, a gente não vai para o complexo, né? Faz o simples, é difícil fazer simples, de forma simples e sempre com uma pegada, eu sempre tive isso, né? De como que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem.
tem horas que a gente precisa, né, de dinheiro, de um recurso externo, alguma coisa assim. Mas isso foi uma reflexão do produto do mestrado, porque uma das cadeiras, né, no mestrado era assim, eu tinha que implantar, né, eu tinha que ter um produto, eu queria implantar a educação híbrida numa organização, mas era assim, então vou ter que contratar uma pessoa de TI, desenvolver uma plataforma, aí vou precisar de uma estrutura assim, assim, assado, e o livro eu trago isso, olha, tem recursos gratuitos, e que podem atender. Claro que, de repente, em determinado momento, a gente não consegue mais, mas tem isso. Então, o livro tem essa pegada aí, como que a gente pode fazer bem feito, com qualidade, né, e com coisas que a gente tem na mão. Basta a gente correr atrás e buscar informação, né, como o professor Armando falou, qual que é a ferramenta? A gente tem que correr atrás, buscar informação, estudar, pesquisar como funciona essa ferramenta e se ela nos atende. Então, o livro traz esse aspecto também. Muito bem. Se alguém ainda não tentou a sorte para conseguir aí o sorteio do livro, né? Por favor, tentem. Nós estamos aí chegando a 1 hora já de live. Uhum. E a última pergunta, então, eu acho... aliás, se alguém tiver mais alguma pergunta para a professora Jaqueline, fique bem à vontade, tá? Mas eu estou vendo aqui que teve o professor Fernando já teve que sair, teve compromisso, muito bem, agradecemos aí a participação. Uhum. E para concluir, então, professora Jaqueline, para a aquisição do livro, quais são os meios? Como é possível consegui-lo? Claro. Então, a editora é a editora Apres, tá? Então, é possível no site da editora Apres, é o www.editoraapres.com.br, tá? E aí, inserindo o código, tá? A gente podia colocar aqui, até o código, com desconto, que é o ENHI20, tá? No campo Vale Desconto. O livro também está na Amazon, está na Magazine Luiza, tá? Então, ele está aí nos grandes sites também, vocês podem digitando o nome completo aí do livro, tá? Ensino híbrido na educação corporativa, tá? Vocês podem adquirir também o livro, então, nesses grandes sites, Amazon, Luiza, tá? E a editora Apres, que é a editora do livro também. Vou falar novamente o código O código? O código do cupom a gente pode colocar aqui também. Eu não estou no YouTube. Você está aí, Maurício, para digitar? Eu não consigo digitar. Não estou no YouTube, não estou. Mas A Paula está aí com a gente? A Paula está, eu acho que o Gustavo também está, o nosso pessoal aí do DAC, ele pode colocar, então, esse código. Deixa eu ver. Paula, deixa eu ver, ó. É INHI, todo maiúsculo, 20, ENHI 20, daí no campo Vale Desconto da editora Apres. E o site da editora Apres, www.editoraapres.com.br. Isso, editora Apres, então tem 2 As, editora Apres, APPRIS.com.br. Maravilha. Bom, então, ó, chegamos aí 1 hora. Ali, isso. Saiu ENHI 20, tá? Ou pro cupom ali, o código de desconto. Muito bem. Daí pela editora Apres, esse. Uhum. Então, agradecemos muito. Enquanto o pessoal aí eu acredito que esteja fazendo sorteio, já vamos informar quem é o felizardo ou a felizarda, tá? Uhum. Agradeço muito, professora Jaqueline, aliás, perdão, eu não sei, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar?
Ai, professor, você sabe que eu falo, né? Eu falo, mas não, é isso, assim, agradeço aí a participação, espero que, né, tenha gerado alguma ideia, um insight, né, para vocês aí no percurso de vocês profissional, porque acho que isso é fundamental, que seja útil, né, esse nosso papo aí, né, que seja interessante, que vocês tenham saído com alguma reflexão aí para a vida profissional de vocês, pessoal, e fico também à disposição, tá, para um bate-papo aí, se quiser mais alguma informação, né, o meu e-mail é jaque.becker@yahoo.com.br. Tem o meu e-mail profissional, mas eu confesso que eu, né, estou abrindo um pouquinho, então se querendo trocar alguma ideia, também fico à disposição aí. Então, é isso, Maurício, agradeço muito o convite aí, né, da minha casa, da ESIC, para mais esse bate-papo. Maravilha. Agradecemos muito, professora Jaqueline. Eu acredito que hoje, quando a gente fala em voltar a um normal, né, esse normal não será mais como era antigamente, né, nós demos aí um salto no futuro em alguns aspectos, e a parte da educação, ela foi fortemente impactada por esse momento que a gente está vivendo, né, e isso não tem mais retorno, né. Esse vai ser o nosso normal de agora em diante, esse processo de ensino, aprendizagem, treinamento, desenvolvimento nas organizações, isso vai, enfim, está mudado, né? Está mudado. A realidade está dada e temos que apesar de todos os desafios, temos que dar conta disso tudo agora, né? Então, professor Jaqueline, muito agradecido por compartilhar essa sua experiência nessa hora aqui que nós tivemos aqui. Eu acredito, da minha parte, pelo menos, eu posso dizer que foi um privilégio, eu aprendi bastante, e ficamos, então, à disposição, né, de todas as pessoas que nos prestigiaram, né? E você pode aí fazer o anúncio do feliz ganhador, Jaqueline. Então, foi feito o sorteio, Isaac Pinheiro. Isaac, com muita felicidade, não vou poder te entregar pessoalmente, tá? Mas vou enviar para o correio, eu só preciso daí, a gente precisa anotar teu endereço, tá? Depois você dá um jeitinho e passar, que vamos encaminhar para você. Será que o Isaac está aqui com a gente ainda? O Santiago fez uma... Eu não entendi. A regra para o sorteio diz: escreva o nome completo. Só eu escrevi, então... Alguém que escreveu então e não pôs o nome, é isso, talvez. Mas o Isaac ganhou. Isaac, o livro é seu, tá? E estou encaminhando aí para você, pelo correio. Maravilha! Muito bem, obrigado a todos. E conte conosco ali. Se tiver alguma dúvida, também podem entrar em contato com o pessoal do nosso Departamento de Atenção Aluno e Candidato, e a gente pode intermediar eventuais contatos com a professora Jaqueline também. Ok? Uhum. Obrigado a todos. Mantenham-se bem. Mantenham-se bem. Um abraço. Obrigada a todos. Abraço. Tchau, tchau.